Salve, salve, palestrinos e palestrinas! Até que enfim chegou o dia do Verdão entrar em campo, hein? Palmeiras e Cerro Porteño às 21h30. O jogo que acontecerá aí no Allianz Parque. Não, Allianz Parque não, né? No Bank Arena. É... Esse jogo aí o Palmeiras vai com força máxima, não tem o que fazer. Porque precisa ser o primeiro colocado do grupo aí nessa fase de classificação, né? E o Palmeiras vai jogar hoje com um time quase completo. Vou trazer aqui uma provável escalação no final do vídeo. E tem algumas informações aqui, galera, em relação a contratações, possíveis chegadas. Tem questão do Danilo também, né? Segundo informações do Bruno Andrade, o futuro do Danilo só será definido após a Copa do Mundo, né? Também tem aquelas, né? O jogador que se ele fizer uma excelente Copa do Mundo, que eu acredito que o Danilo será o titular, né? Ele pode ser mais valorizado, o Botafogo pode vender até o jogador para fora, né? Porque tem grandes clubes aí europeus de olho no Danilo, não só clubes aqui do Brasil. E ele fazendo uma Copa do Mundo aí legal, né? Ele já foi ele já participou daqueles amistosos lá, foi muito bem, fez gol. E o Danilo provavelmente só vai se resolver isso aqui conforme o Bruno Andrade. Só após a Copa do Mundo, né? O jogador prioriza o Palmeiras no Brasil, né? Mas o interesse de gigantes europeus torna o cenário incerto. Aqui no Brasil parece que o Flamengo tem um interesse também. O Palmeiras fez uma proposta. Também está no campo da especulação, galera. A gente não tem informação que o Palmeiras realmente, do Palmeiras, que foi feita essa proposta de 34 milhões de euros. Falaram que foi feito e o Flamengo fez uma de 32. O Palmeiras subiu para 34 para ficar ali um pouco à frente do Flamengo. Mas a questão é o seguinte: o Danilo, se ele for jogar no Brasil, ele só joga no Palmeiras, né? A prioridade é do Palmeiras. O jogador já disse isso pra Leila, pro Abel conversou com ele também. Mas vamos ver, né? A gente sabe como funciona essas questões aí de jogador ir para clube, de falar que prioriza tal, que só joga aqui no Brasil no time tal. Vamos ver, eu mesmo fico com o pé atrás em relação a essas declarações de jogador aí, né? Claro, Danilo é um jovem, né? O cara é um cria da academia, tem tudo aquilo que a gente já sabe de gratidão com o clube, mas pezinho sempre atrás aí em relação a jogador de futebol, né? Certo? Parece que o Manchester United que tem uma proposta aí que fez ao Botafogo, mas o Botafogo também tá certo em esperar aí até o final da Copa do Mundo, o Danilo também. E ao que tudo indica, só haverá alguma posição, algum desfecho aí, só após a Copa do Mundo, certo? Mas Danilo, vamos lá, a gente acredita em você, vem pro Verdão, sua casa. Vamos falar um pouquinho do Murilo, né? O nosso zagueiro Murilo aí que tava em baixa, né? No começo do ano aí, no final do ano passado, o Murilo não estava jogando tão bem. Mas parece que o CSKA mostrou interesse no zagueiro, né? O CSKA Moscou, da Rússia. Mas o Palmeiras, né, pretende fazer jogo duro para segurar o defensor, né? Porque ele melhorou bastante, né? Essa é a grande realidade. Parece que o Fux também tem alguma proposta. Eu venderia o Fux. Já trouxe, tá trazendo o Barbosa. Se fechar com o Nino, já tem 4 zagueiros aí top, né? E o Palmeiras, o Abel, o Palmeiras, que o Murilo é peça-chave aí no elenco do Palmeiras. É o nosso titular ao lado ali do Gustavo Gomes. Formam uma torre gêmeas ali do Verdão e não tem que se desfazer mesmo não. Certo? O que mais eu tenho aqui para vocês? Vamos lá aqui. Homenagem a Gustavo Gomes, né? Falando de zagueiro. O zagueiro será homenageado amanhã na sala de troféus da Nubank Park, seguido de uma entrevista coletiva aí em relação ao jogador, né? Certo? E é aquilo, hoje o Palmeiras entra em campo,
Vou trazer aqui para vocês agora uma provável escalação. Palmeiras deve jogar aí com, pelo que foi me passado aqui, com força máxima. E apesar de ter um jogo bem complicado no final de semana, no sábado aí contra o Flamengo, né, valendo a liderança. Não a liderança, para manter a liderança, né? Porque mesmo o Palmeiras perdendo ou empatando, continua líder. O Flamengo tem um jogo a menos, mas independente do jogo de sábado, o Palmeiras continua na liderança, né? Para o Palmeiras perder essa liderança aí tem que acontecer alguns fatores aí. O Flamengo ganha do Palmeiras, né? Aí o Flamengo faz o jogo que ele tem a menos e ganha agora eu não me lembro o time qual que é que o Flamengo tem um jogo a menos. Aí sim, Mirassol, né? Se o Flamengo ganha do Palmeiras, ganha do Mirassol, aí sim passa. Será o líder aí do campeonato, mas aí tem vários fatores, né? Tem que ganhar do Palmeiras, tem que ganhar do Mirassol, tem que combinar um monte de coisa, né? A gente vê alguns flamenguistas aí falando que por pontos perdidos, não sei o que, o Flamengo é líder. Meu, flamenguista é iludido demais, cara. Calma! Tenta ganhar primeiro. Ganha o seu jogo que vocês têm a menos contra o Mirassol, ganha do Palmeiras, né? Não é assim, calma. Quem mais aqui? Vamos lá, vou trazer agora a provável escalação do Palmeiras para o jogo de logo mais às 21h30 contra o Cerro Porteño aí pela Libertadores. É o penúltimo jogo da chave do Palmeiras aí nessa fase de classificação. Vamos lá? Provável escalação aqui, hein? No gol, Carlos Miguel. Na lateral direita, Giai, Gustavo Gomes e Murilo. Na esquerda, o Arthur, Marlon Freitas, Andreas Pereira e o Alan. Maurício, né? Pode ser uma novidade aí. John Arias, Flaco Lopes, né? Porque o Ramon Sousa, como a gente sabe, ele tá lesionado, ele tá praticamente fora aí desses jogos que o Palmeiras vai fazer aqui antes da parada da Copa. A gente não sabe aí o grau ainda para ver se ele vai ter condições de disputar, mas tudo indica que ele não vai participar da Copa do Mundo também. Infelizmente, aí essa torção aí do Ramon Sousa no tornozelo aí pegou ele num momento triste, né? Difícil. O cara participou aí praticamente de toda a eliminatória, teve a sua participação, teve a sua importância na seleção do Paraguai. Mas isso é futebol, galera. Acontece muito. Estevão tá fora, uma pena para ele, para a seleção brasileira, para nós palmeirenses, né? Tantos jogadores aí pelo mundo afora aí que vão ficar fora do Mundial, né? O Mundial aí é o momento o ápice, né, do futebol aí das seleções, dos países, né? Quando tem a Copa do Mundo, aí independente do que aconteça, né? Até chegar a Copa do Mundo, por exemplo, nós brasileiros aqui, a gente torce, eu vou falar por mim, né? Mas assim, antigamente era mais essa coisa de Copa do Mundo, eliminatórias, o brasileiro era mais fissurado, né, em jogos da seleção brasileira. Hoje em dia não é, infelizmente não é mais assim. Agora, quando é o momento da Copa, os jogos da Copa do Mundo, aí sim, né? Aí a gente a gente torce eu tô vendo aí também muitas questões aí em relação à convocação do Neymar. Eu tinha uma opinião lá atrás, não questão, a minha opinião era em relação ao Neymar não ser convocado, era única e exclusivamente técnica e física, porque o Neymar trata-se de um grande jogador, um excelente jogador, o melhor que nós temos aí depois de Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, é o melhor, né? Até em questão do Santos ali, depois do Robinho, ele e tal. Na minha opinião, eu vi jogar assim, Neymar, jogando no Santos ali, no Barcelona. Mas assim, a condução da carreira dele levaram ele para outros caminhos, né? É só questão disso, não é questão envolvendo política nem nada. O que a gente está vendo muito agora aí, né, depois da convocação do Neymar, já estão misturando política com futebol. Claro, é política e é futebol. É uma à esquerda, outra à direita. E assim, já estão misturando, falando que o cara tem um posicionamento que não deveria. Que coisa horrível isso que estão querendo fazer em relação ao Neymar, em relação que o cara, que lado que ele é, se ele é de esquerda, se ele é de direita, qual é a opinião dele sobre um assunto, em quem ele vota para presidente, quem ele não vota. Galera, isso é futebol.
Deixa isso de lado. Vamos respeitar a opinião de cada um. Vamos respeitar o que a pessoa quer para a vida dela. Cada um tem a sua opinião. Vocês vão querer mandar no que o cara tem que falar, o que ele não pode apoiar, o que ele deixa de apoiar? Isso é pá. E agora eu vou ficar atacando o rapaz só porque ele tem um posicionamento no futebol da seleção brasileira que ele não deveria ter sido convocado por opiniões. Ah, faça-me o favor, né? E é isso, galera. Hoje tem Verdão. Neymar já foi convocado. É o grande jogador. Não sei se será titular, mas vamos apoiar aqui aqueles jogadores que estão na seleção. E nós palmeirenses hoje vamos torcer para o nosso Verdão passar o carro no Cerro, assumir a ponta, que já é nossa, né? Manter lá. E domingo não, sábado, contra o Flamengo, vamos ganhar também. E é isso. Líder na Libertadores e líder no Brasileiro. Fecha a conta e passa a régua. Avante palestra. É nóis, galera.